Aqui é Marcos Ferreira em mais uma videoaula de 3D. Vamos continuar então com a modelagem da nossa lâmpada. Quero mostrar uma coisa para vocês que vocês podem usar isso bastante. Tá vendo aqui em cima? Nós temos aqui um sinal de mais, clique nele. Nós temos uma opção aqui chamada Show Statistics, que também pode utilizar o atalho que é o número 7. Então perceba, eu vou apertar 7. Só que não é 7 do teclado numérico, é 7 do teclado alfanumérico. Então pressionou 7, vai aparecer aqui umas informações. Pressionou 7, essas informações sumiram. O que isso aqui quer dizer? Eu tenho aqui o número de polígonos e o número de vértices, que é aquilo que eu tinha falado para vocês. Estão vendo? Então os polígonos, para aqueles que ainda não sabem o que é, são isso aqui. Um polígono eu posso dizer que é o encontro de quatro vértices. Porque se eu clicar aqui em Vertex, vocês vão perceber que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, 4 desses pontos formam um polígono, que é essa face de 4 lados. Embora existam polígonos de 3 lados, de 5 lados, mas, por padrão, por definição, um polígono tem 4 lados. Ok? Então, ele está me mostrando que eu tenho 36 polígonos e eu tenho 41 vértices. E assim eu consigo ver se todas as geometrias que eu tenho na tela, se elas são... quanto que isso está pesando, na verdade, né? Porque quanto mais coisas eu tenho na tela, mais pesado fica. Se eu segurasse o Shift, por exemplo, e duplicasse isso, olha o que vai acontecer. Clique em OK. Ele fez um recálculo. Ele está dizendo, então, que nós temos 72 polígonos com 84 vértices. Isso vai aumentando o peso do arquivo. E aí eu faço a mesma coisa, faço mais uma cópia, dou um OK. Já foi para 108 polígonos e 123 vértices. Agora se liga nisso aqui. Se eu clicasse aqui e criasse uma esfera, olha para quanto aumentou o número de polígonos. Foi para 996 e vértices 523. Eu vou deletar por hora, mas eu vou voltar com ele. Então, só uma esfera que eu poderia utilizá-la para fazer a lâmpada. Então, só essa esfera ela já tem muitos vértices e muitos polígonos. Isso que ela tem 32 segmentos. Ela está redonda? Está bem redondinha, só que também está pesado. É aquilo que eu falei. Então, se eu tiver aqui um monte de esferas, começa a ficar lento. Isso tanto com material base, quanto com um shader mais complexo. Um vidro, por exemplo. Então ele vai ter que calcular todos aqueles vértices e polígonos, e isso pode demorar, deixando o nosso trabalho mais lento e o render também. Pressione Ctrl Z até que apareça de novo a lâmpada, delete a esfera, e aí nós temos aqui poucos polígonos e poucos vértices, que quando nós aplicamos aqui o NURBS, perceba que não aumenta o número de vértices e polígonos, ainda temos a mesma quantidade de vértices e polígonos. Se aumentar até para 3 aqui as interações, perceba que continua com o mesmo número de vértices e o mesmo número de polígonos também. Ou seja, o arquivo ele está leve. Certo? Vamos continuar então. Bom, então temos aí uma quase forma de lâmpada. É necessário fazer mais alguns ajustes, como por exemplo aqui. Eu acho que se eu pegar aqui essa... Engasgou. Se eu clicar nesses vértices aqui, pressionar R e puxar aqui um pouco mais para dentro, depois levar todos eles mais para fora, talvez, a forma vá ficando mais agradável. Vou apertar F4, olha só, dá para ver melhor. Enfim, agora são ajustes, né? Os ajustes a gente deixa para fazer tudo no final, como eu sempre digo para vocês. Eu vou selecionar aqui essa fileira, aliás, só esses dois aqui tá bom. Com R pressionado ainda, eu posso aqui arredondar um pouco mais. Embora aquilo que eu falei para vocês, eu vou começar a fazer isso com mais frequência, né? Os ajustes mesmo, tá mais retinho, mais amassado, etc e tal. Eu vou deixar sempre pro final e até para que vocês mesmos façam isso, para poder otimizar o tempo de videoaula. Estou fazendo aqui uma seleção, né? Vou só fazer aqui um pequeno ajuste. Puxei para baixo. Acho que agora já tem um formato aí mais harmônico.
depois isso aqui mais para fora, enfim, é observação. Observação é uma coisa que vai depender de cada um mesmo, porque eu tenho aqui uma observação, vocês têm outra, e mesmo que eu ficar apresentando coisas aqui na videoaula, talvez a minha observação esteja não seja a melhor, e talvez a de vocês seja, ou o contrário também, ele é válido. Então já temos aí uma parte da lâmpada meio que modelada, e agora vamos continuar. Desabilite NURMS, aperte F4. Olha só, quando desabilita o NURMS fica até meio estranho, né? Mas não está errado não, viu? É assim mesmo. Aperte F, aperte Alt X, e agora eu vou clicar em Add, selecionar um desses Adds aqui, clicar em Loop, segurar o Shift, arrastar mais um pouco para baixo, apertar o R, e agora eu vou levar essa parte mais para dentro, porque nas lâmpadas essa parte aqui é mais assim mesmo. Aperte Alt X, aperte P, habilite NURMS, aperte F4. Você pode até desmarcar aqui o Edge, e aí você não vê as linhas. E aí você pode analisar melhor a lâmpada. Então olha só, ela está começando a tomar um formato. Tem alguns amassados, só que isso faz parte do processo. Então vocês vão ter que resolver esses problemas, tá? Realmente no final do projeto. Vamos continuar, temos mais partes a serem feitas. Agora nós vamos para uma parte que é uma parte que é um pouco complexa. Eu acredito que é a parte mais complexa que nós temos. Nós temos aqui embaixo um encaixe que nós temos que rosquear no bucal, que é aquela parte que fica lá no teto da nossa casa ou na nossa luminária, no nosso abajur. Então nós temos que ter uma rosca aqui. E a rosca não é algo tão simples de fazer. Não é básico e também não é avançado. É algo que pode ser considerado intermediário, embora eu não goste de classificar as coisas dessa forma, entre básico, intermediário e avançado, né? Porque eu acredito que cada pessoa ela pode pegar uma aula, né? Então, tem que começar pelo básico mesmo, né? Mas chega um momento que é difícil classificar se ela é básico ou avançado. Às vezes uma pessoa que é intermediária, ela pode pegar um tutorial super complexo e conseguir desenvolver aquilo. E aí, automaticamente ela é avançada? Ela não é avançada, né? Ela conseguiu completar aquela tarefa. Então eu acredito que o avançado é uma pessoa que reúne uma série de conhecimentos, e esses conhecimentos ela consegue aplicar depois em seus projetos pessoais com maestria, de forma excelente. E aí seria uma pessoa avançada. Mas a classificação ajuda, eu não estou dizendo que não, ela ajuda sim. Bom, então vamos modelar essa parte que eu disse. Para fazer essa parte, vocês vão se lembrar da videoaula do cupcake, que nós tivemos que fazer um hélix, e o hélix serviu de base para a nossa rosca. Desmarque NURMS, aperte T de top, G de grid, selecione a forma, aperte Alt X, clique em Create, Shapes, procure pelo botão chamado Helix, que é este aqui. O Helix você faz rosca de pote, de creme de cabelo, de pasta de dente, enfim, várias coisas, rabo de porco, todas as coisas que tem uma forma de elipse, você pode fazer com esse comando. Clique aqui bem no meio, segure e arraste, depois arraste para dentro, clique, aí arraste para fora, enfim, isso aqui de primeira assim não é tão importante. Depois que terminar, vocês vão apertar P, que corresponde à Perspective. Vão clicar na lâmpada, levá-la mais para cima. Pode até apertar Alt X novamente. Pode levar a lâmpada mais para cima um pouco. Depois a gente desce ela e percebe que o Helix está aí. Agora nós temos que configurá-lo. Clique em Modify, com ele selecionado. E aqui nós podemos mexer no Radius, que eu já expliquei. Podemos mexer no Radius 2, que é... Temos o de dentro e de fora. Temos a altura, que é importante também. Temos o Turns. Primeiramente eu vou mexer em Turns. O Turns eu vou deixar 4. Turns são voltas, então ele vai ter 4 voltas. Estão vendo? 4 voltas. E aí nós vamos começar a mexer no Radius. Então perceba, temos o Radius aqui que corresponde à parte de baixo. E temos o Radius que corresponde à parte... Eu peguei o mesmo. Que é a parte de cima. Certo? Então nós vamos deixar aqui em cima um pouco maior. E vamos mexer aqui um pouco no Rate. Então terá 4 voltas. Mais ou menos aqui.
E agora nós vamos realizar alguns procedimentos semelhantes ao que fizemos na videoaula do cupcake para poder obter a forma que nós precisamos. Essa videoaula eu darei por encerrada e continuaremos na próxima etapa. Um abraço e até lá!